Olá, o jornalismo da Globo está no ar desde cedinho, acompanhando a maior tragédia do esporte. O avião que levava a equipe da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira. Havia 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Até agora, as informações são que 75 pessoas morreram e há 6 sobreviventes. Entre os sobreviventes estão os jogadores Alan Ruschel, lateral, o pai dele está tentando embarcar para a Colômbia, o goleiro Follman e o zagueiro Neto. Neto foi resgatado da fuselagem do avião, onde passou a madrugada fria e chuvosa, e foi levado para um hospital em La Serra, na Colômbia, onde está a repórter Lívia Laranjeira, que vai trazer logo mais a atualização do estado de saúde de todos os sobreviventes. A Chapecoense ia para a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Era a primeira vez que um time de Santa Catarina chegava a uma final internacional e vivia um momento único para a equipe. No último domingo, tinha enfrentado o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A CBF decidiu paralisar o Campeonato Brasileiro por 7 dias. Nós vamos à cidade de Chapecó, em Santa Catarina, que está de luto por 30 dias, uma perda enorme. Vamos contar a história desse clube jovem, com apenas 43 anos de história e que conquistou a Série A e estava no 9º lugar da tabela do Brasileirão. O presidente Michel Temer também decretou luto oficial no país de 3 dias. O jornalismo também perdeu colegas aqui da Globo e do Sport TV. O cinegrafista Ari Júnior, o repórter Guilherme Marques e o produtor Guilherme Lars. E também jornalistas da RBS, do Globoesporte.com, da Fox e de rádios. Nós vamos aos nossos escritórios internacionais acompanhar a repercussão no mundo dessa tragédia. O que diz a imprensa internacional? Neymar se pronunciou pelas redes sociais lamentando a morte dos companheiros. Nós vamos conversar com especialistas em aviação para saber detalhes deste avião que era de fabricação britânica e os técnicos de lá vão acompanhar as investigações. O avião pertence à Lamia, uma empresa venezuelana que opera na Bolívia. Agora é preciso resgatar as caixas pretas para entender o que levou à queda da aeronave. O piloto relatou uma pane elétrica, tentou um pouso forçado e acabou caindo numa região montanhosa. Agora você fica com a cobertura especial do Globo Esporte e logo depois nos encontramos no Jornal Hoje. Amigos, o Globo Esporte de hoje começa de um jeito bem diferente do que você está acostumado. O Globo Esporte de hoje é um Globo Esporte de luto, porque nas primeiras horas dessa terça-feira o mundo inteiro ficou sabendo de uma enorme tragédia que acabou afetando milhares de pessoas, famílias, torcedores, companheiros nossos daqui da TV, das nossas afiliadas, de toda a imprensa. No avião que caiu perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia, estavam 81 pessoas, foram 6 sobreviventes apenas, portanto 75 mortos. E muitas histórias, né? Eu posso falar aqui do sonho de um clube pequeno em busca do seu primeiro título internacional, do trabalho de um técnico jovem, vibrante e promissor, de uma cidade inteira que abraçava esses jogadores e também de profissionais de imprensa que trabalhavam para levar para você os fatos e as emoções dessa final histórica para a Chapecoense. E aí que entra um fator que torna esse Globo Esporte bem difícil. Colegas nossos, de nosso convívio aqui da TV, morreram nesse acidente. Colegas nossos da imprensa, que a gente convivia também em viagens ou trabalhou em outras emissoras, coberturas, também. E jogadores, esportistas, atletas, na sua juventude, se foram nesse acidente. E é por isso que a sensação hoje nossa é de peso, de muita tristeza, de um imenso vazio mesmo. Vamos lá, vamos entender a ordem dos fatos e a cronologia desse acidente. A delegação da Chapecoense e os jornalistas sairiam num voo fretado de São Paulo para Medellín, na Colômbia, local do jogo, da final. Mas a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não autorizou esse voo direto, não. A ANAC disse em nota que o pedido foi negado com base em acordos internacionais que obrigam o voo a ser operado apenas com aeronaves dos países de origem ou destino. Nesse caso, a companhia aérea teria que ser brasileira ou colombiana. Como a aeronave era de empresa boliviana, a viagem
teria que ser feita em 2 voos diferentes. Um voo comercial da empresa boliviana de aviação, a BOA. Temos imagens aí, inclusive, feitas nesse avião. A BOA saiu com os passageiros do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 4h22 da tarde de ontem, horário de Brasília. Esse vídeo foi gravado pelo zagueiro Felipe Machado, que está aí aparecendo em primeiro plano, né? Esse avião aterrissou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, às 7h12 da noite. De lá, eles trocaram para essa aeronave aí. Pegaram um voo fretado de uma empresa boliviana, a Lamia. Essa é a foto da delegação do lado de fora da aeronave. O avião decolou à 00h13, também hora de Brasília, em direção a Medellín, com 81 pessoas a bordo. E durante o trajeto, os pilotos chegaram a reportar problemas elétricos na aeronave. O avião perdeu contato com a torre de controle às 1h15 da manhã, horário oficial de Brasília, e a aeronave caiu na região do Morro El Gordo, na cidade de La Unión, a apenas 38 quilômetros, muito perto, se tratando de um avião, do destino final. Essas aí são imagens dos destroços ali no local do acidente. Ainda não foi divulgada a causa do acidente. O normal em acidentes aéreos é que uma grande investigação seja feita, né? Muita coisa é analisada até que se chegue a uma conclusão oficial. Portanto, a gente vai ter que esperar um tempo ainda para saber o que aconteceu de fato. Vamos ver agora a lista oficial dos 6 sobreviventes que foi divulgada pelas autoridades colombianas. São eles o técnico de voo, Ervin Tumiri, a aeromoça boliviana Jimena Soares, o jornalista Rafael Renzel, da Rádio Oeste Capital de Chapecó. E entre os jogadores sobreviveram o lateral Alan Ruschel, o goleiro Follman e o zagueiro Neto. Esse foi o último a ser resgatado pelas equipes no local do acidente. Esse acidente foi o maior acidente aéreo com uma equipe esportiva em toda a história. Mas no passado, outras tragédias chocaram o mundo também. Por exemplo, em 1958, em Munique, na Alemanha, um acidente com a delegação do Manchester United da Inglaterra vitimou 23 pessoas. Numa rede social, inclusive, o clube inglês escreveu em português Força Chapecoense. Um outro clube europeu, marcado por uma tragédia, o Torino da Itália, publicou a mesma frase. Em 1949, 31 pessoas morreram num acidente. Em 1993, toda a seleção da Zâmbia morreu na queda de um avião no Gabão. 30 pessoas morreram. E em 1972, o voo com o time uruguaio de rugby caiu na Cordilheira dos Andes. Esse acidente vitimou 31 pessoas. Teve também o time peruano Alianza Lima, que sofreu uma tragédia parecida em 1987. O avião caiu no Oceano Pacífico, matando 53 passageiros. E o último grande acidente foi há 5 anos, com o time russo de hóquei, vitimando 36 pessoas. O Atlético Nacional de Medellín, que seria o adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, se manifestou através do site oficial. Em nota, o clube disse que lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as famílias e amigos das vítimas. A Confederação Sul-Americana de Futebol suspendeu a final da Sul-Americana e não vai mais tratar do assunto até o dia 21 de dezembro. A entidade vai esperar, portanto, o Atlético Nacional voltar da decisão do Mundial de Clubes. O Nacional é o atual campeão da Libertadores e também vai aguardar o futuro da Chapecoense para decidir quais medidas serão tomadas. Portanto, a prioridade da Conmebol agora é direcionar os esforços para as vítimas e para as famílias. E agora há pouco, jogadores e comissão técnica do Atlético Nacional se reuniram na sede do clube, na Colômbia. Foi realizado um minuto de silêncio para, como eles mesmos disseram, as pessoas que compartilhavam com eles um sonho, que era de chegar à final da Sul-Americana. O repórter Cleiton César está ao vivo de Chapecó para falar da cidade, do clima na cidade de Chapecó, tão abalado, imagino, por essa tragédia, né, Cleiton? Comoção total, né, Escobar? Não poderia ser diferente, muita tristeza aqui na cidade de Chapecó, muita preocupação por aqui também, até porque muitas informações ainda vão chegando e muitos familiares ainda não receberam as informações oficiais. Nós temos imagens do momento em que dirigentes chegaram na Arena Condá na manhã de hoje, o estádio onde a Chapecoense manda os seus jogos no Campeonato Brasileiro, onde jogou pela própria Copa Sul-Americana, né? As esposas dos jogadores, enfim, filhos de jogadores também, familiares de
dirigentes, funcionários da Chapecoense e também os atletas das categorias de base e aqueles atletas que não estavam relacionados para o jogo de amanhã à noite, o primeiro jogo final aí da Copa Sul-Americana. O Neném passando, sendo abraçado por torcedores, os torcedores aplaudindo o tempo todo. Enfim, a Chapecoense foi conquistando a simpatia de todo o Brasil, né? Aos poucos a gente lembra que há 9, 10 anos a Chapecoense não tinha nem série, está aí na Série A do Campeonato Brasileiro, estaria fazendo uma decisão de Copa Sul-Americana, escrevendo uma belíssima história. Então é isso aí que faz o torcedor. É dessa forma que o torcedor está mostrando toda a sua tristeza na Arena Condá. Teve oração também na Arena Condá hoje, Escobar, até para pedir e transformar isso em força para os familiares que perderam seus jogadores ou até dirigentes que acabaram morrendo nessa tragédia, viu? Verdade, Cleiton. Eu aproveito para mandar os nossos melhores sentimentos, nossa solidariedade a você, a todo mundo aí na cidade de Chapecó, viu? Deve estar sendo um dia terrível mesmo por aí. Continuamos ao vivo, vou falar agora com a Lívia Laranjeira. A Lívia está na porta do hospital onde os sobreviventes desse acidente foram levados, né, Lívia? Você pode atualizar essas informações para a gente? Claro, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente. O hospital aqui é o San Juan de Dios, no município de La Serra, fica a cerca de 45 quilômetros de Medellín e é o hospital mais próximo do local onde aconteceu o acidente. A gente tem imagens da chegada do zagueiro Neto aqui a esse hospital. Foi o último jogador, o último sobrevivente a ser encontrado com vida no local do acidente. Ele foi trazido aqui com um trauma crânioencefálico, imediatamente foi levado para o centro cirúrgico. A gente ainda não tem mais informações sobre o estado de saúde dele. A gente sabe que ele chegou no estado de saúde crítico, mas ainda não temos atualização sobre como está o zagueiro Neto. Ele é um dos 4 brasileiros sobreviventes desse desastre aéreo. Os outros 3 brasileiros são 2 jogadores. O Alan Ruschel, o lateral, que foi o primeiro a ser trazido aqui para o hospital, foi levado para o centro cirúrgico, chegou com uma lesão na coluna, passou pelo centro cirúrgico e depois foi transferido para um outro centro médico para passar por uma ressonância magnética. O outro jogador que foi atendido já pela equipe médica aqui da região de Medellín foi o goleiro reserva da Chapecoense, o Jackson Follman. Ele foi levado para um outro hospital, o Hospital São Vicente, também aqui próximo à região do aeroporto. E a informação que a gente tem sobre o Follman é que ele teve uma perna amputada por causa desse acidente. Então esses são os 3 jogadores que sobreviveram ao acidente aéreo. Há ainda um 4º brasileiro que é um repórter da Rádio Oeste de Chapecó, Rafael Renzel. Ele também foi trazido para esse mesmo hospital, chegou com várias fraturas vertebrais, também passou por cirurgia, nesse momento está na UTI em situação estável. Os 4 são os 4 brasileiros sobreviventes. Há ainda 2 bolivianos, membros da tripulação, que saíram com vida desse acidente. Escobar. Lívia Laranjeira, muito obrigado trazendo as informações dessa tragédia desde as primeiras horas da manhã aqui do Brasil, madrugada na Colômbia. Obrigado, Lívia. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, divulgou uma nota manifestando solidariedade a todas as pessoas atingidas pelo acidente, em especial as famílias das vítimas. Segundo a nota, a CBF está tomando todas as providências no sentido de prestar seu apoio aos sobreviventes, às famílias, ao clube, a Chapecoense, à comunidade de Chapecó e também aos desportistas brasileiros em geral. CBF que decretou luto oficial no futebol do país por uma semana e adiou a decisão da Copa do Brasil e também a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tá na tela para você aí, ó. Na quarta-feira que vem, dia 7, vai ser realizado o segundo jogo, a grande final da Copa do Brasil. E no domingo, dia 11, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma solidariedade da CBF em respeito às vítimas e às famílias nesse momento de luto no país, no mundo, onde não há clima realmente para ter um jogo de futebol, para ter festa, A tragédia causou comoção no mundo também. A Chapecoense colocou esse emblema de luto. Nas redes sociais você vai ver aí a repercussão. O presidente Michel Temer afirmou que o governo vai fazer todos os esforços para ajudar os brasileiros e decretou também luto de 3 dias. O Real Madrid da Espanha publicou uma nota oficial lamentando a tragédia. O Arsenal da Inglaterra publicou pensando em você. Neymar também se manifestou nas redes sociais. Impossível acreditar no que aconteceu. Hoje o mundo chora, mas o céu se alegra em receber campeões. Diego também, jogador do Flamengo. Que tragédia difícil até de ser assimilada. Goleirão Cacilhas, espanhol. Meus pêsames pelo acidente de avião em que viajava o time da Chapecoense.
O inglês Wayne Rooney, jogador do Manchester United, triste notícia para acordar hoje. Ex-jogador alemão Ballack, meus pensamentos e sinceras condolências às famílias e amigos de quem embarcou naquele avião. Lucas Podolski, alemão, jogador, rezem pelos jogadores da Chapecoense e seus familiares. Raul, ex-jogador espanhol também, todo o meu apoio à Chapecoense. Falcão, minhas rezas e solidariedade aos sobreviventes, família e amigos. Figo, ex-jogador português, pensamentos e rezas para o time da Chapecoense. Ronaldinho Gaúcho também se manifestou. Que Deus nos ajude nesse momento de luto. Kaká também, meu mais profundo sentimento. Clubes internacionais também fizeram homenagens às vítimas do acidente. Por exemplo, no treino do Barcelona, antes de começar o treino, os jogadores fizeram 1 minuto de silêncio, como você vê aí na imagem. No treino do Real Madrid, a mesma homenagem, 1 minuto de silêncio, só que encerrado com uma salva de palmas. Essa homenagem se repetiu também entre os jogadores do Benfica e o zagueiro Luizão, brasileiro, mandou esse recado. Nesse momento de dor e luto, nós da família benfiquista estamos junto com a Associação Chapecoense. Como eu disse agora há pouco, a tragédia dessa madrugada na Colômbia é a maior na história envolvendo uma equipe esportiva. E a Chapecoense vivia um sonho. É simplesmente o melhor momento da história do clube. Estava prestes a disputar a final da Copa Sul-Americana. Fundada em 1973, a Chapecoense teve uma rápida ascensão no futebol nacional nos últimos anos. Da Série D em 2009 à Série A em 2014. 5 vezes campeão estadual, o time de Chapecó foi subindo degrau por degrau até chegar à elite do futebol brasileiro há 2 anos. Gerido por empresários da região oeste de Santa Catarina, a Chapecoense não correu risco de rebaixamento em nenhuma temporada desde que subiu à primeira divisão, sempre com campanhas regulares. E nesse ano, a primeira competição internacional na história do clube, a Copa Sul-Americana. O time da Arena Condá ia avançando e eliminando gigantes do continente. Independiente da Argentina, 7 vezes campeão da Libertadores, o maior vencedor da história da competição, sentiu a força da Chape nas oitavas de final. Nas quartas foi a vez de o Júnior de Barranquilha da Colômbia ser eliminado pelos catarinenses. A semifinal foi épica, contra o San Lourenço, campeão da Libertadores de 2014. Classificação dramática em casa, com uma defesa do goleiro Danilo no último lance. Danilo merece uma placa na Arena Condá por essa defesa! O árbitro apita e encerra o jogo! E a Chapecoense está na decisão da Copa Sul-Americana! Para orgulho do experiente técnico Caio Júnior, que se destacava no comando do time depois de voltar a trabalhar no país. Eu queria parabenizar todos do clube, do roupeiro ao presidente, porque é um clube que merece e eu já faço um pouquinho parte dessa história também. Um time que também contava com a experiência do meio-campo e capitão Kleber Santana, jogador com passagens por Flamengo, São Paulo, Santos e Atlético de Madrid. Estamos tendo esse reconhecimento, estamos fazendo por onde merecer dentro de campo, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, muita entrega. Acho que isso é gratificante. Outra peça importante do time, o atacante Bruno Rangel, maior artilheiro da história da Chapecoense com 81 gols. 10 gols só no Brasileirão desse ano. Cruzamento Bruno Rangel! Gol! A final da Copa Sul-Americana contra o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional da Colômbia, era o auge de uma temporada inesquecível. O auge dos 43 anos de existência da Associação Chapecoense de Futebol. O time do interior de Santa Catarina, que provou ao mundo que é possível, sim, vencer os grandes. Provou mesmo. A Chapecoense ano passado já tinha jogado a Copa Sul-Americana, foi eliminada nas quartas de final, chegou longe também pelo outro gigante, o River Plate da Argentina, né? Antes desse acidente, alguns jogadores da Chapecoense postaram vídeos da viagem nas redes sociais. Olha só, imagens do time
ontem à tarde no embarque no aeroporto de Guarulhos para ir à Bolívia ainda antes de chegar, ou de tentar chegar à Colômbia, né? E também o zagueiro Felipe Machado, a gente vai ver na sequência dessas imagens aí, todo mundo feliz por participar de uma viagem dessa. Esse é o Felipe Machado, o zagueiro, ele gravou esse vídeo dentro do avião que levava a equipe de São Paulo até a Bolívia. Acre, depois nós vamos para Josimito. É nóis. Bora. Momento de alegria ali do Felipe. Josimito é o Josimar, que também foi vítima nesse acidente. A gente separou uma imagem bem marcante da equipe da Chapecoense na Copa Sul-Americana. Olha só, a comemoração do time no vestiário depois do empate com o São Lourenço, que garantiu a vaga para a final. Olha só que alegria que eles estavam aí. Triste, né? Nosso abraço, nossa solidariedade às famílias dos jogadores, de todas as vítimas, inclusive os nossos queridos companheiros, repórter Guilherme Marques, nosso produtor Guilherme Vanderlas e também o Ari Júnior, nosso repórter cinematográfico, né? E também a todos da nossa afiliada RBS, grandes amigos de todos nós. O Globo Esporte mais curto, com a repercussão esportiva, termina agora. E na sequência vem o Jornal Hoje com a cobertura completa do acidente. Muita força, então, a todos nós e até amanhã. Uma tragédia aérea corta o caminho de um sonho. O avião que transportava o time de futebol da Chapecoense cai na Colômbia às vésperas de uma final sul-americana. 81 pessoas estavam na lista de passageiros. As autoridades informam que 75 morreram. 19 eram jogadores da equipe. Entre os mortos também estavam jornalistas da TV Globo. E de outras emissoras que acompanhavam a Chapecoense. Destroços se espalharam por uma área cercada de montanhas e de difícil acesso. Entre os 6 sobreviventes, 3 jogadores, o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Follman. Neto foi resgatado do local do acidente só hoje de manhã e está no hospital. Nossos repórteres mostram o esforço das equipes e dos médicos em Medellín, na Colômbia. A dor de parentes e amigos na cidade de Chapecó e em todo o Brasil. A solidariedade de esportistas e personalidades de todo o mundo. E as tentativas de entender o que causou esse acidente. O Jornal Hoje está começando. A edição especial do Jornal Hoje, desta terça-feira, traz a cobertura completa do acidente com um avião na Colômbia, que, segundo as autoridades, matou 75 pessoas. A bordo estavam 19 jogadores da Chapecoense, que participaria pela primeira vez de uma final da Copa Sul-Americana. 21 jornalistas também estavam a bordo, acompanhavam a viagem mais importante do time catarinense. A lista total de passageiros da companhia Lamia tinha 81 nomes. O acidente aconteceu durante a madrugada. A delegação da Chapecoense saiu às 3h15 da tarde do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial em direção a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lá pegou um avião fretado da companhia boliviana Lamia, com destino a Medellín. 81 pessoas estavam a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Por volta das 10 da noite, no horário local, 1 da manhã em Brasília, entre o município de La Serra e La Unión, o piloto declarou emergência e avisou a torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Minutos depois, o piloto teria despejado o combustível, segundo a imprensa local, e tentou fazer um pouso de emergência em Cerro Gordo, município de La Unión, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Medellín. O local do acidente é de difícil acesso e choveu forte durante a madrugada. Segundo o jornal colombiano El Tempo, os socorristas conseguiram chegar ao local só 2 horas depois. Encontraram um avião desintegrado com fuselagem espalhada por uma área de 100 metros, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros. Por favor, necessitamos ajuda! 75 pessoas morreram na hora. Num primeiro momento, 5 foram resgatadas com vida.
O primeiro a chegar ao hospital de La Serra foi por volta das 2 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília. Foi o jogador Alan Ruschel. Testemunhas contam que ele estava em estado de choque, perguntando pela família. Alan passou por uma cirurgia e os médicos dizem que a situação dele é estável. Durante a manhã, um momento de alegria. As equipes de resgate encontraram mais um sobrevivente debaixo da fuselagem do avião, o zagueiro Hélio Hermito Zampier Neto, que foi levado ao hospital com trauma crânioencefálico. A Aeronáutica Civil da Colômbia chegou a publicar uma lista com 6 sobreviventes da tragédia. A aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 3 jogadores, Alan Ruschel, Jackson Fullman e Danilo Padilha. Mas no meio da manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo, de 31 anos, não resistiu e morreu no hospital. O time estava muito feliz, nunca tinha chegado tão longe. Antes de embarcar em Guarulhos, os jogadores fizeram um vídeo publicado numa rede social. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. O Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A repórter Lívia Laranjeira está na cidade de La Serra, na região do acidente. Ela acompanhou tudo desde o começo dessa tragédia. Lívia, boa tarde para você. Quais são as informações que você tem deste momento? Oi, Sandra, boa tarde para você, para todos ligados com a gente no jornal hoje. A gente está no Hospital San Juan de Dios, que é o hospital mais próximo do local do acidente. Para cá foram trazidos os primeiros feridos encontrados com vida. Os jogadores em situação mais grave estão aqui, foram trazidos para cá. Nesse momento tem 2 sobreviventes neste hospital. Um é o Neto, o último a ser localizado com vida, que foi trazido para cá com trauma crânioencefálico. E o outro é o jornalista Rafael Renzel, que já passou por uma cirurgia nesse momento em situação estável na UTI, unidade de tratamento intensivo. O Alan Ruschel também foi atendido aqui, passou por cirurgia e foi encaminhado para uma outra clínica para passar por uma ressonância magnética. E o terceiro jogador encontrado com vida, sobrevivente desse acidente, o goleiro Jackson Fullman, está em um terceiro hospital, o Hospital São Vicente, teve a perna amputada em decorrência da tragédia. A gente está acompanhando tudo desde as primeiras horas da madrugada, chegamos aqui por volta de 1 da manhã do horário da Colômbia, 4 da manhã do horário de Brasília, e acompanhamos a chegada de todas as ambulâncias, muita expectativa, muita ansiedade por parte de jornalistas e equipe médica durante toda a madrugada. Mas muito interessante observar também a solidariedade das pessoas por aqui. Filhos ou parentes de brasileiros que falavam português vieram para cá para tentar colaborar, servir como intérpretes dos feridos e mesmo dos jornalistas. Outras pessoas vieram tentar ajudar da maneira que podiam, colombianos passando por aqui, para tentar ajudar as equipes que seguem trabalhando, equipes médicas, equipes de imprensa, muita gente ainda por aqui. Nesse momento a gente aguarda a liberação dos corpos, reconhecimento dos corpos desses 75 mortos que ainda estão lá no local do acidente. E aí a gente vai seguir acompanhando tudo, Sandra, e eu volto ao longo da programação com mais informações. Ok, Lívia, muito obrigada. Então, nós nos falamos em breve. Parentes das vítimas e dirigentes passaram amanhã na sede da Chapecoense. Uma equipe médica do clube foi para a Colômbia para ajudar no trabalho de resgate. A reportagem é de Rafael Junques, de Chapecó. A maior cidade do oeste de Santa Catarina amanheceu de luto. O time era o orgulho da cidade. A Chapecoense mereceu uma coisa dessa, meu Deus! Que não era apenas um clube, né? Não eram simplesmente jogadores, era a família, né? Então, esse sentimento ele passava para a arquibancada, né? Passava para mim, passava para o meu filho, passava para todos. Então, um sentimento de muita tristeza, né? Com a notícia da tragédia, os parentes dos jogadores foram ainda de madrugada para a sede da Chapecoense em busca de informações. Ninguém quis dar entrevista. Todos estavam na expectativa pelo jogo da final da Sul-Americana. É muito triste a notícia que recebemos hoje de manhã. Na verdade, jamais a gente ia esperar. O time que a gente ama, o time que a gente
com um time que a gente começou há muito tempo. Eu estou muito tempo envolvido na Chapecoense e eu sei tudo que nós passamos. E agora que nós chegamos, não vou dizer no auge, mas ficamos um time em destaque nacional, acontecer uma tragédia dessa, cara, é muito difícil e a tristeza é muito grande. Nós vamos levar fé em Deus. Desde as primeiras horas da manhã, o estádio da Chapecoense, a Arena Condá, se tornou ponto de encontros de torcedores e de parentes de jogadores em busca de notícias. Desde as 3h20 da manhã já estou acordada, acompanhando e coração partido com isso, uma tragédia muito grande para a nossa cidade, né? Uma multidão passou a manhã do lado de fora do estádio. A Chapecoense era unanimidade entre os moradores da cidade. Os torcedores cantaram o hino da Chapecoense e rezaram juntos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós vamos com a equipe médica lá para ver o que é possível fazer, né? Nesse momento dramático, nós estamos com a equipe de 6 médicos para poder prestar assistência, você sabe. Uma tragédia para o Brasil. A delegação da Chapecoense viajou para Medellín com 22 jogadores, além do pessoal da comissão técnica e da diretoria do clube. 19 atletas morreram na tragédia. Danilo, 31 anos, goleiro. Jimenez, 21 anos, lateral. Denner, 25, lateral. Matheus Caramelo, 22 anos, lateral. Marcelo, 25 anos, zagueiro. Felipe Machado, 32 anos, zagueiro. Tiago, 30 anos, zagueiro. Josimar, 30 anos, volante. Gil, 29, volante. Sérgio Manuel, 27 anos, volante. E Matheus Bittencourt, 21, volante. Kleber Santana, 35 anos, meia. Arthur Maia, 24 anos, meia. Everton Kempis, 34 anos, atacante. Ananias, 27, atacante. Lucas Gomes, 26 anos, atacante. Tiaguinho, 22, atacante. Bruno Rangel, 34 anos, atacante. Ailton Canela, 22 anos, atacante. Caio Júnior, 51 anos, técnico. O cunhado e amigo do meio-campo, Kleber Santana, conversou com a nossa equipe. Ele era capitão da Chapecoense. Estava muito feliz, né? Entusiasmado, até que a gente brincava. Que a gente escutava muito, que as pessoas diziam que pela idade já estava na hora de parar. E ele falava pra gente que como parar, né? Que ele continuava jogando de alto nível, era capitão da Chapecoense. Estava na final da Sul-Americana com a Chapecoense, então como parar? Ele dizendo aí, infelizmente, a trajetória dele foi interrompida com esse acidente. O irmão do jogador Matheus Bittencourt da Silva, mais conhecido como Matheus Biteco, também falou com a gente. Ele tinha 22 anos e jogava como volante pela Chapecoense. Estava muito feliz lá na Chapecoense, porque estava tendo sequência de jogos e também o filho dele nasceu, agora tem uns 4 meses. E ele estava muito feliz. Ontem eu tentei entrar em contato com ele, eu tinha esquecido que ele tinha um jogo na quarta-feira. E eu tentei entrar em contato com ele e não deu, não consegui. Logo em seguida mandei uma mensagem e também não tive resposta. E eu ia para lá no domingo fazer uma surpresa para ele lá, para assistir o último jogo dele e também conhecer meu sobrinho. No início, 7 pessoas sobreviveram à queda do avião, mas um deles, o goleiro Danilo, como dissemos há pouco, acabou morrendo no hospital. De acordo com o comunicado da Aeronáutica Civil da Colômbia, a lista de sobreviventes inclui 2 tripulantes, Ximena Soares, auxiliar de voo, e Ervin Tumiri, técnico de aeronave. O jornalista de Chapecó, Rafael Hensel, que foi operado no Hospital San Juan de Dios, em Medellín. Também sobreviveram à queda 4 jogadores. O lateral Alain Luciano Ruschel, que também foi submetido à cirurgia, o goleiro reserva Jackson Follman e o goleiro principal Marcos Danilo, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. O último a ser resgatado foi o zagueiro Hélio Zampier Neto. Por volta das 9h40 da manhã, hora de Brasília, Neto chegou ao Hospital San Juan de Dios, mas ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde.
E ainda em São Paulo, antes de embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 2 dos sobreviventes conversaram. O jornalista Rafael Renzel, da Rádio Oeste Capital, e o zagueiro Neto. Neto comemorou a recuperação de uma lesão e mandou uma mensagem aos torcedores. Tive um momento de lesão, né? Uma lesão importante, e eu também não imaginava, como assim também quando eu voltei, não imaginava que as coisas fossem acontecer tão bem como aconteceram. É um momento que eu sei que Deus colocou na minha vida, preparou isso antes de eu me machucar, Deus já sabia que isso iria acontecer, e fico feliz, grato, porque não é toda hora que a gente chega na final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Beleza, muito obrigado. Neto, dá um recadinho pro torcedor que tá lá em Chapecó, que tá ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, uma grande final, um grande jogo, e a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado contra o São Lourenço, e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. O pai do lateral Alan Ruschel está tentando embarcar para a Colômbia para acompanhar de perto a situação. As irmãs de Alan, Amanda e Alice, e um amigo falaram hoje de manhã. A gente está no aguardo, né, esperando, porque a gente não sabe certo realmente qual é o estado realmente do Alan. Se ele tá da mídia. O grupo estava muito fechado, que eu frequentava o estádio lá, tinha acesso ao vestiário. O grupo fechado, o grupo estava bem. Aconteceu essa tragédia. Bom, a cidade de Chapecó, assim como todo o Brasil, estava se preparando para uma festa, né? É a festa lá da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Mas acordou com essa notícia, com essa tragédia. Por isso a gente vai até Chapecó, lá na Arena Condá, onde está o repórter Ricardo Vondorf, que vai trazer as informações para a gente. Ricardo. Olá, Evaristo. Olha, a gente chegou agora há poucos minutos aqui na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense, e o pessoal, a torcida da Chapecoense está se concentrando aqui nessa área. Agora aqui o pessoal da torcida jovem começa a fazer uma oração. Esse pessoal fez um mutirão, trouxe sanduíches e vai ficar aqui de vigília. Nesse momento, faz uma oração, uma forma de encontrar conforto, consolo e mandar boas energias para as pessoas que perderam seus entes queridos. A gente teve pouco tempo de fazer um contato, de perceber a cidade, porque a gente veio direto do aeroporto para cá, mas as ruas estavam vazias, as ruas estavam com bandeiras da Chapecoense, do Brasil, enfim, como você falou, a cidade foi de uma euforia absoluta. A Chapecoense estava na final do seu primeiro torneio internacional, a Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente. E de uma hora para outra, este acidente terrível, matando dirigentes, jogadores, pessoal da imprensa. O clima é de luto coletivo, o clima é de consternação, o pessoal vai ficar de vigília aqui. A prefeitura decretou 30 dias de luto, as aulas foram suspensas e todas as atividades ligadas ao Natal e ao Ano Novo foram suspensas aqui em Chapecó. Esse pessoal, então, continua, vai ficar aqui em vigília, né? E nesse momento busca conforto, consolo, fazendo orações, Evaristo. Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A gente vê nessas imagens muito jovens também, né? Muito jovens. Todos os jogadores eram muito jovens, né? Começando uma vida brilhante, um momento único desse time. E a gente vai relembrar outros acidentes com equipes esportivas. O mais recente foi em 2011, na Rússia. Um time inteiro de hóquei no gelo morreu num acidente aéreo. Em abril de 1993, a seleção de futebol da Zâmbia morreu quando o avião explodiu. O acidente foi na decolagem, no Gabão. A equipe ia disputar uma partida pelas eliminatórias para a Copa de 94. Todas as 30 pessoas a bordo morreram.
Em 1987, um avião da Marinha Peruana caiu no mar de Ventanilha, no Oceano Pacífico, matando 43 pessoas, inclusive 16 jogadores de futebol do Alianza Lima, que dominava o campeonato peruano daquela temporada e retornava de uma vitória sobre o Deportivo Pucallpa, na casa do adversário. Em 1972, um avião com a seleção uruguaia de rugby caiu na Cordilheira dos Andes. 45 pessoas estavam a bordo. Os 16 sobreviventes viveram em condições extremas por 2 meses até serem resgatados. O caso virou filme. Em 1969, 16 jogadores da equipe boliviana The Strongest morreram quando o avião em que eles estavam bateu em uma região montanhosa, a cerca de 100 quilômetros de La Paz. Em 1958, 28 pessoas morreram, entre elas 8 jogadores do Manchester United, num acidente aéreo na Alemanha. O time voltava de um jogo pela Liga dos Campeões da Europa. Uma tempestade de neve provocou a queda. Em 1949, a equipe do Torino, que era a base da seleção italiana que jogaria a Copa do Mundo no Brasil no ano seguinte, estava no avião que caiu perto de Turim. A aeronave se chocou com uma das torres da Basílica da cidade antes da queda. Ninguém sobreviveu. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, tinha 17 anos. O modelo é um Avro Regional Jet 85, também conhecido como Jumbolino. É produzido pela fábrica inglesa British Aerospace. O avião tinha matrícula CP2933 e podia levar 95 passageiros. O avião pertence à linha aérea Mérida Internacional, LAMIA, uma empresa venezuelana que opera na Bolívia e se especializou em transportar times de futebol da América do Sul. O Jumbolino é considerado um avião ultra seguro. Ele tem 4 motores e foi projetado para viagens de médias e pequenas distâncias. Ele foi fabricado de 1978 a 2002. A aeronave que caiu foi usada pela Chapecoense em outubro, quando o time foi a Barranquilha, na Bolívia, enfrentar o Júnior de Barranquilha pelas quartas de final pela Copa Sul-Americana. De acordo com o site Sport da Espanha, este mesmo avião também transportou a seleção argentina para vir ao Brasil para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, no Mineirão, no dia 10 de novembro. O avião que caiu foi fabricado na Inglaterra e estava registrado na Bolívia. Nós tentamos falar na Força Aérea Boliviana para conseguir mais informações sobre a empresa, sobre a manutenção da aeronave e também sobre o piloto, mas não conseguimos contato. O avião era fretado e foi contratado pela Chapecoense por $130 mil. O time da Chapecoense saiu do Brasil, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num avião da Companhia Boliviana. Esse avião pousou em Santa Cruz de la Sierra e de lá todos embarcaram em outra aeronave da linha aérea Mérida Internacional de Avião. Os jogadores e a comissão técnica da Chapecoense pousaram para essa foto em frente ao avião pouco antes do embarque. A LAMIA é uma empresa regional boliviana que faz voos fretados e foi contratada para levar o time para Medellín, na Colômbia. O dono é Miki Quiroga, o piloto que estava no comando. Não foi a primeira vez que o time da Chapecoense usou esse mesmo avião. Em outubro, quando jogou em Barranquilha, também na Colômbia, o time viajou até Corumbá, atravessou a fronteira de ônibus e embarcou na aeronave da LAMIA. Essa baldeação é necessária porque a ANAC só permite pouso de aviões fretados no Brasil se a aeronave for do país de origem ou do destino final.